Oiê! Então, a gente tinha ficado de começar a estudar, né, o Meditando a Vida, e aí vou começar agora então a fazer essas gravações, e aí tu vai me dizendo se vai fazendo sentido, se tu acha que vale a pena a gente continuar, se a gente faz, tenta marcar algum encontro, por exemplo, né, online mesmo, ou se a gente segue assim. Então, esse livro Meditando a Vida do Lama Santen, né, ele é baseado nos ensinamentos mesmo que ele oferece, né? E aí esse material ele acaba sendo transcrito, né, revisado, compilado, é, e transformado nesse livro. Então, os outros livros também foram assim, né? O Joia dos Desejos, do Mandala do Lótus, o A Roda da Vida também, o Relações e Redes, que é um processo assim meio que natural assim, né, que vai acontecendo dos próprios alunos, vendo que aquele ensinamento é importante, é valioso de ser contemplado com mais calma, além do momento do retiro, né? E aí depois isso acaba sendo compilado de um jeito que aquilo vira um material disponível em livro, né? Então esse livro foi feito dessa forma. Aí essa parte da introdução é uma introdução que o próprio Lama fez depois da compilação desse material do livro, né? E aí ele faz um panorama geral, assim, ele percorre, faz um sobrevoo, assim, sobre todo o livro. E aí é super bonito, assim, ver, né, como que ele fala dessas próprias divisões do livro e dá já, assim, é, dicas, digamos assim, né, importantes de como a gente deve olhar esse material também, né, e para que a gente deveria ler ele, né. Então ele começa dizendo assim, né, as práticas espirituais só adquirem sentido na vida cotidiana, porque é muito comum a gente ver que a pessoa ela pode entrar num caminho espiritual achando que o ponto agora é viver um caminho espiritual que está distante da vida comum, mundana que eu vivo no mundo e ó, essas coisas erradas que eu faço, então eu tenho que buscar um caminho que então é o caminho correto e que está longe, distante de todas essas coisas que são as coisas tortas que eu faço no meu dia a dia. Então é muito comum acontecer das pessoas entrarem em contato com a religião, né, ou com a, vai dizer filosofia, ou enfim, né, budista, e criar essa visão, né, essa perspectiva. Então o Lama ele já joga pra gente o que é o ponto de fato, né? Então ele diz assim que as práticas espirituais só adquirem sentido na vida cotidiana. Então tudo que for ser praticado, todas essas coisas que vão ser feitas, né, o caminho como um todo, elas não são para ter um objetivo nelas mesmas, mas sim para que, ao fazer tudo isso, a vida cotidiana seja feita com clareza, com que tudo aquilo que nós estivermos nos engajando durante o nosso dia a dia, aquilo seja feito com lucidez, com um olhar que reconhece o que está sendo feito naquele momento que está sendo feito, e sem nenhuma confusão, né? Então ele vai dizer, né, a relação com os nossos pais, esposa, marido, filhos, colegas de trabalho e demais seres em todos os planos da existência, material e sutil, é o verdadeiro termômetro da prática. Então aqui ele retorna, né, assim que a gente vive em relação, né? Nós surgimos em relação. Essa relação são com todos os seres que estão ao nosso redor, né? E aí não apenas né, ele sempre estende isso, né, em outros momentos ele estende, né, não só os seres humanos, né, os seres não humanos, e aí que ele vai falar, né, em todos os planos da existência, material e sutil. Por quê? Porque a gente vai ver que tem outros âmbitos que são além daquilo que a gente vai chamar de material, né? Que a gente vai então abordar agora nesse aspecto como se fosse uma existência sutil, né? Sejam os seres, né, que a gente vai tratar como seres espirituais ou seres que manifestam qualidades
que a gente não vê se manifestar num plano físico, mas que a gente sente a presença, né? Então, todos esses, né, hoje a gente ver, a gente vê muito essa linguagem com os povos originários, né? Que eles falam das deidades, né? Das divindades todas. Então, assim, eles têm já essa linguagem muito mais viva do que é a nossa linguagem hoje para isso, né? Porque nós perdemos muito esse olhar, essa capacidade de reconhecer esses aspectos sutis que estão sempre operando, né? Mas que a gente não tá mais com o olho para ver, porque nós temos com o olho muito materialista, né? Então, como estão essas nossas relações com todos esses seres, né, do nosso plano mais, do nosso entorno, quanto esse plano mais expandido, é o verdadeiro termômetro da prática. Um sinal de que há algo errado é nos considerarmos espiritualizados, praticantes disciplinados e zelosos, e ainda assim sermos tomados por desinteresse e falta de compaixão em relação aos seres que nos rodeiam. Então isso é bem forte também, né? Ele tá falando algo que assim, que acaba sendo um aviso muito importante para quem está há muito tempo no caminho e um lembrete, um aviso, na verdade, né? Muito importante para quem está iniciando, né? Assim, para quem está começando a estar em contato com os ensinamentos budistas, com a visão, com as proposições que o budismo traz. Também é importante ver, né, que isso é um aspecto muito importante de a gente ter em mente sempre, né? Que isso não é um caminho de isolamento da vida cotidiana ou do mundo, porque não tem como fazer isso acontecer e isso é o início, assim, né? Porque a gente, por mais que possa viver no topo da floresta, a gente vai estar assombrado por todas as relações que às vezes a gente deixou para trás. Então, é melhor que a gente entenda que todas essas práticas elas vão nos ajudar, na verdade, a estabelecer melhores relações com todos a todo momento, independente de se eles estão presentes ou não com a gente naquele momento, né? E se a gente está praticando, se a gente está observando tudo isso, é bem é como se fosse algo que se fosse esperar que as relações fiquem melhores, né? Porque na verdade a gente vai estar saindo de uma visão autocentrada e vai começar a olhar de uma maneira mais ampla. Esse olhar de maneira mais ampla vai incluir o olhar para os outros seres no mundo deles. Então a nossa mente se amplia, a nossa visão se amplia, a nossa maneira de se relacionar com os outros se amplia e se facilita, porque se a gente entende o outro no mundo dele, a gente não vai precisar brigar tanto, né? Porque a gente vai entender como é que a mente dele opera. Mas se a gente é tomado por desinteresse e falta de compaixão, enquanto nós estamos nesse caminho, alguma coisa está torta. Então, é como se fosse uma, assim, a gente pode levantar um red flag, assim, né, uma bandeira vermelha, assim, né, de pegar e dizer, olha, se tá acontecendo isso, tem alguma coisa que eu preciso cuidar aqui, né, eu preciso rever na minha própria prática, né. Então, seguindo, o parágrafo ele diz assim, no sentido último, o isolamento e a prática formal são artificialidades. Só se justificam por eventualmente proporcionarem a remoção de obstáculos. São remédios, têm princípios ativos e, por isso, também efeitos colaterais. Quanto antes nos livrarmos dos remédios e atingirmos nossa condição natural de saúde, tanto melhor. Todas as construções espirituais, ainda que meritórias, são esponja, água e sabão, ou seja, dispensáveis ao final da limpeza. Então também esse ponto é bem importante, assim, né? Porque ele já fala de início para um público que muitas vezes pode ter um receio de entrar em um caminho espiritual, né, começar a se aprofundar na visão budista,
dizendo assim, ah, mas eu tenho a minha religião, ou ah, eu tenho o meu olhar, ah, eu tenho a minha maneira de ver, eu não quero outra coisa, eu não quero substituir, eu não quero trocar, eu não quero me converter a nada. E aí ele vem e já explica isso, que na verdade não é necessário fazer isso, e isso não é o ponto, não é desejável que isso aconteça, na verdade. Porque o budismo como um todo, ele vai se propor a ser um remédio que a gente toma e depois que está curado, pronto, não precisa mais. A gente não precisa continuar tomando remédio depois que está curado. A gente pode receitar aquele remédio para outras pessoas. A gente pode dizer assim, olha, talvez esse remédio também seja bom para você, mas você não precisa continuar tomando sempre. Mas você, né, não falar sobre o remédio, abordar, né, mostrar para as outras pessoas que aquilo também é um remédio possível, já não é mais tanto como tomar o remédio, porque a pessoa já está curada, então ela pode oferecer aquele remédio também, né? Mas aquilo continua sendo útil para quem ainda se vê doente, né? Se vê naquela condição em que esse remédio pode ajudar. Mas enquanto aquilo não está curado, o remédio continua sendo útil. Então aí ele diz, né, que o isolamento e a prática formal são artificialidades. Então a gente vai ver, ok, é uma artificialidade e elas se justificam é, dentro de um âmbito em que muitas vezes as pessoas não conseguem começar a olhar de maneira clara o que está acontecendo sem se recolher da confusão. Então, o isolamento e a prática formal, ela é uma artificialidade necessária para que a confusão seja vista. Porque em meio à confusão a gente não consegue ver direito, né? É que nem quando a pessoa ela tá bêbada, ela tá andando, ela tá se movendo, ela tá, né, assim, achando que tá arrasando, né? Mas aí ela para um pouquinho, ela vê que o mundo inteiro continua girando. Então ela vê que, assim, não tava tudo bem, na verdade. Ela tava achando que tava bem porque ela continuava se movendo. Mas é só no momento que ela parou, ela conseguiu ver o quão capenga ela tava. Então, é como se fosse necessário fazer essa parada para que então a gente possa reconhecer todas as artificialidades muito maiores do que a própria prática formal, que também é uma artificialidade, mas todas as outras artificialidades. É como se fosse assim, todas as confusões, a meditação, a prática isolada, a prática formal, ela é também um nível de confusão, mas é uma confusão que aponta para a clareza, para o reconhecimento da natureza livre da mente. Todas as outras confusões não se propõem a fazer isso, mas esse tipo de confusão específico sim. Então é como se fosse é, um degrau necessário para que a gente possa subir então e ver as coisas com mais clareza, né? Aí então ele vai começar a falar das partes do livro, né? Na primeira das 6 partes de Meditando a Vida, vamos examinar as várias formas de introdução aos ensinamentos do Buda. Trata-se de uma abordagem geral, apontando os aspectos sutis contidos nas diferentes maneiras de apresentar o pensamento budista. Então, assim, né, quando a gente começa a encontrar os aspectos do caminho budista, assim, a gente vai entrar por alguma porta, né? A gente começa a escutar alguma coisa, e a gente vai se familiarizando com alguma coisa, e a gente vai, talvez, escutando um determinado mestre, ou vários mestres, ou vai lendo vários livros ao mesmo tempo, vai encontrando as pessoas, elas vão falando das coisas todas, e é como se a gente estivesse entrando numa floresta. Quando tu vai entrar na floresta, tu vai ter uma trilha inicial que tu vai começar a andar. E aí tu vai andando dentro daquilo, tu vai encontrando outras trilhas, tu vai seguindo o caminho, vai encontrando, né, algumas identificações de algumas plantas, algumas coisas, pode até saber o nome de algumas coisas, de algumas regiões ali dentro, nomear, isso aqui é um vale, isso aqui é uma planície, isso aqui, enfim, tu vai entrando em tudo aquilo, mas na verdade tu não tá sabendo direito por onde tu tá andando ainda, porque tu não tem ainda uma visão panorâmica. Às vezes tu nem sabe que tem vários caminhos, tu só entrou e achou assim, ah, eu tô seguindo no meio dessa floresta, mas tudo bem.
mas ainda tu nem pensou sobre o âmbito da floresta, nem se perguntou se tinha outros caminhos que seriam mais curtos. Será que se eu tivesse entrado por outra trilha eu chegaria mais rápido no topo da montanha? Ou não? Como é que seria isso? Então a gente nem se questiona isso, porque a gente entra naquele universo e às vezes fica tão fechado naquele universo fazendo aquele tipo de prática, de comportamento ou de prática formal, tudo aquilo ele vai se fechando nele mesmo e a gente não tem espaço para conhecer outras abordagens às vezes. E muitas vezes é bom mesmo que não seja feito isso, é, porque a gente começa a olhar muitos caminhos ao mesmo tempo, se a gente não segue nenhum direito, isso também é problemático. Então, assim, é como se fosse necessário, às vezes, a gente passar por um bom tempo olhando um determinado caminho, conhecer ele todo, seguir uma determinada abordagem de prática, até que aquilo fique super bem sedimentado, para que então possa ser claro depois olhar para as outras e entender o que cada uma está propondo, fazer paralelos. Então, assim, tem muitas formas de começar esse caminho. E aí, nesse momento, ele vai falar sobre isso, que tem várias formas de introdução aos ensinamentos do Buda. E aí, dependendo dessas diferentes maneiras, vão ter coisas que vão ser mais enfatizadas ou menos. Tem caminhos que vão ser mais longos, menos e outros menos longos, assim, caminhos mais diretos. Mas é super importante a gente ir olhando para nós mesmos enquanto a gente está fazendo esse caminho, enquanto a gente está olhando essas abordagens, para que a gente reconheça o que é qual é o remédio necessário para a gente, né? O que é que nos é mais favorável, o que é mais útil, né? Como que a gente vê as práticas, a gente fazendo as práticas e aquelas e os frutos dessas práticas se abrindo, como que isso acontece, né? Então ele começa a dizer que em algumas introduções ao budismo, a ênfase é colocada em dukkha, ou seja, no próprio sofrimento, e também no que dispomos de positivo para superar dukkha. E também no que dispomos de positivo para superar dukkha, as capacidades latentes de nossa vida humana preciosa. Ou seja, então fala sobre dukkha e fala sobre as liberdades, né, os dotes que a gente tem que são importantes para a gente superar esse aspecto de dukkha, né? Outras vezes, o foco está no exemplo do Buda. Pode-se também compreender o budismo examinando diretamente o que o Buda ensinou, ou seja, as quatro nobres verdades e o nobre caminho óptimo. Então, a gente pode tomar dukkha como porta de entrada, pode tomar o exemplo do próprio Buda, o caminho, né, do Buda, as quatro nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, que foi o que o Buda sugeriu, né, como uma maneira direta de compreender os ensinamentos, a natureza da realidade, né, e também aí além dessas três tem outras, né? Que ele comenta assim, outros mestres introduzem por meio de instruções sobre meditação e prática formal. Há os que fazem a abordagem por meio da natureza da bondade, amor e compaixão, naturalmente presentes em nosso coração, explicando a transcendência e como isso espelha a essência de Buda. Então, essas são outras maneiras, né? Pelo caminho da meditação, pelo caminho da natureza da bondade, amor e compaixão, explicando como que isso pode ser, pode ser um caminho de transcendência e o reconhecimento da essência de Buda, né? Da natureza búdica, presente em todos. Há também o método Vajrayana, no qual o foco da meditação é dirigido às deidades que manifestam as qualidades da natureza de Buda, inseparáveis de nossa natureza, os Idams. Então, esse é o método Vajrayana, né? O método das deidades, aquele que a gente utiliza muito nos pujas da noite. Então, a gente tem uma deidade que vai ser Aryatara, Prajnaparamita, Vajrasattva, o Buda da medicina, Guru Rinpoche. Então, essas deidades a gente reconhece as qualidades dessas deidades
e utiliza elas como caminho. A gente vê como se nós não tivéssemos ainda essas qualidades e nós vamos emular essas deidades que têm essas qualidades. A gente diz assim, que eu possa ser como Aryatara, que eu possa manifestar as qualidades de Aryatara, que eu possa manifestar as qualidades de Prajnaparamita. E aí então eu vou como que visualizando essas qualidades das deidades, como se elas estivessem em mim, como se eles estivessem derramando isso em mim, como se eu estivesse fundindo a minha natureza com a natureza da deidade. E então isso é a prática dos idams, né, das deidades, que é o método Vajrayana, que é muito utilizado no Vajrayana. Outros grandes mestres desenvolveram a habilidade de apresentar o budismo como o reconhecimento direto da natureza ilimitada presente em todas as manifestações. Esse é o caminho assim, mais direto, assim, né? Que é observar a natureza livre da mente manifestando todas as aparências que não são vistas dessa forma nesse momento, né? Nós vemos um mundo como se ele fosse inerentemente existente e a gente só reconhecendo as coisas, né? Isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é um lápis, isso aqui é como se eu não tivesse olhando aquilo de um jeito que gera aquela existência, na verdade. Então, fica complicado às vezes pensar nisso, mas vamos supor assim, você chega para alguém que nunca viu uma televisão, por exemplo. Então, tu chega num quadrado, tem um quadrado preto, né? E aí tu pega e liga aquela televisão. Para alguém que nunca viu uma televisão, nunca viu um eletrodoméstico, nunca viu nada, ele não vai olhar aquilo como televisão, porque para ele, né, no universo dele, não tem televisão. Então, por isso que a gente diz assim que a gente cria o mundo da maneira como a gente vê, porque na verdade as coisas elas não são as coisas mesmas, elas sempre dependem de quem está olhando. Então, tudo surge aos olhos de quem vê, da maneira como ele vê dentro do universo dele, dentro da bolha de realidade dele. Então, com tudo o que a gente experiencia no mundo, tudo que a gente toca, tudo que a gente sente, tudo que a gente vê, tudo que a gente cheira, tudo que está para os âmbitos dos sentidos e da mente são vistos por alguém, são experienciados por alguém. E aí, esse reconhecimento da natureza ilimitada presente em todas as manifestações é isso, é esse reconhecimento de que o mundo ele é criado de maneira pela liberdade da mente e que esse mundo ele vai ser criado a partir dos olhos do observador que está vendo aquilo surgir, né? E aí o reconhecimento de tudo aquilo que está além dessas construções, que é o gerador de todas essas construções, que é essa natureza livre, a liberdade da mente que é capaz de construir mundos, é um caminho direto, né? É um caminho rápido que também é apresentado, é uma forma de ser apresentado o budismo, né? Então essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte, aprofundamos a experiência de nosso cotidiano. Aí ele traz: todos os seres desejam ser felizes e evitar o sofrimento. Diz Sua Santidade o 14º Dalai Lama. Se tomarmos essa motivação como referencial, teremos um instrumento seguro para avaliar nossas ações cotidianas. Reconhecendo com profundidade e sabedoria, com profundidade e sabedoria o que de fato estamos fazendo e a forma de ação que estamos usando, podemos nos direcionar para agir como geradores de equilíbrio e felicidade. O tema dessa segunda parte é a maneira pela qual os ensinamentos budistas proporcionam um aprendizado incessante a partir da vida cotidiana. Então, essa parte ela vai mostrar esse aspecto do que move os seres, né, dentro das suas vidas comuns, né? É o desejo de que elas querem ser felizes e evitar o sofrimento. Então, essa base, né, essa que a gente chama, né, essa humanidade compartilhada, essa natureza de quem está vivo, assim, né, até uma minhoca, até uma bactéria, sabe? Ela vai tentar fugir das coisas que ameaçam a vida dela e continuar indo em direção àquilo que as fazem bem, assim, os deixam felizes, né? Então, a gente tem como ver, assim, que, ok, se eu quero isso e todo mundo quer isso,
tá todo mundo tentando fazer a mesma coisa, ser feliz e se afastar do sofrimento. E aí a gente coloca um chão comum, assim, né, de ver que não tem diferença entre os seres. Estando vivos, todos vão querer isso, né? E aí a gente começa a olhar, ok, se eu tenho isso em mente, eu sei que minimamente eu tenho um guia, assim, para dizer quais são as coisas que são boas de serem feitas e quais coisas que são mais, né, ruins de serem feitas. Porque, por exemplo, matar não vai ser legal, porque se todos os seres estão querendo viver e ter as suas vidas, né, assim, felizes, eu matar ou eu te privar os outros de alguma coisa, ou seja, roubar algo dos outros, né, mentir, gerar confusões, agredir, todas essas coisas elas não vão de acordo com isso, do desejo das pessoas serem felizes, dos seres serem felizes e evitar o sofrimento. Então, essa segunda parte do livro vai trazer um pouco isso, assim, né? Desse reconhecer, desse reconhecimento, né? Dessa humanidade comum, né? Desse desejo comum dos seres de serem felizes e evitar o sofrimento. A terceira parte de Meditando a Vida é dedicada ao processo de educação à luz do Dharma. O processo da educação em nossa cultura apresenta um paradoxo. Quando a educação tradicional se estabelece em nossa mente, surgem estruturas cognitivas que nos permitem raciocinar e reconhecer de forma correta a realidade circundante. Essas estruturas, entretanto, não são totalmente abrangentes. Elas, ao se estabelecerem, criam um processo automático de construção da experiência da realidade, deixando-nos aprisionados em suas opções. A estreiteza A estreiteza das opções só é percebida quando as estruturas cognitivas não mais proporcionam resultados satisfatórios, ou seja, quando a impermanência desaba sobre o conhecimento que antes parecia seguro e permanente, como acontece quando as teorias científicas e paradigmas envelhecem. Vemos aqui que o problema não está num determinado tipo de estrutura, mas no fato de que o conhecimento baseado em quaisquer estruturas separativas é naturalmente frágil e precisa manter claro o reconhecimento do limite de suas verdades. Então, a gente vê, né, que o nosso processo de educação formal ele começa a criar ele tem sempre um vocabulário próprio, assim, né? Ele tem sempre uma linguagem que vai montando todo um cenário para que aquilo se construa ali dentro, né? Então, essa educação, ela não e aí ela vai sempre sendo reforçada, sempre reforçando a ela mesma, né? Então a gente vai criando os mundos de especialidades, os mundos de especificidades que, que tornam cada vez mais alto o muro de isolamento dos outros campos, muitas vezes. Às vezes as ciências, elas não conseguem nem conversar entre elas, né? Porque aquilo está tão fechado em uma mesma visão, um mesmo paradigma, que aquilo não consegue nem se conversar. Então, a gente diz que esse processo educacional ele é muito feito também para a reprodução das mesmas verdades. E eu me lembro muito, assim, né, quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, eu não podia dizer nada, não podia afirmar nada que viesse da minha própria observação. Porque daí os orientadores, as pessoas da academia, elas dizem assim, tá, mas isso tu tá tirando da tua cabeça. Tu tem que ver o que está sendo falado pelos outros pesquisadores também, do que eles já comprovaram, o que já foi comprovado, para que então tu possa afirmar aquilo. Mas para mim era completamente absurdo isso, porque ao mesmo tempo que, né, os outros também tiveram que fazer isso. E aqueles que vieram antes dele também fizeram isso. Então é como se nunca chegar. Como é que pode isso? Não vai chegar um momento que alguém disse alguma coisa inovadora, que alguém disse algo que estava sendo visto realmente, de fato. E aí ela escreveu aquilo, e aí depois os outros começaram a papagaiar aquilo, né, a reproduzir aquilo como um argumento válido. Mas todos os argumentos observados deveriam ser válidos, né?
para serem testados e por outras pessoas também, e ver se aquilo também faz sentido em outros contextos, de outras formas, mas a observação direta ela não era reconhecida como algo válido. E aí então a gente vê que esse processo ele vai fechando as estruturas, assim, né? Ele vai fechando a maneira como nós olhamos as coisas, porque a gente só pode ver aquilo que já foi visto, né? Mais ou menos assim, só está autorizado a ser falado, ser dito algo que já foi visto. Então os passos eram muito curtos, assim, a gente não poderia fazer coisas muito além daquilo que já estava, né, estabelecido. E aí essas visões, elas são meio que visões que elas acabam sendo visões que são tratadas para um encaixotamento, assim, né? Agora, uma educação para a liberdade é completamente diferente, né? É uma educação que ela visa ensinar as pessoas a olhar o que tem de diferente possível, quais são as possibilidades além daquilo que já está estabelecido, né? É outra coisa, é outro método, outra maneira de olhar, assim, né, para o mundo, né? E aí a gente vai ver assim que a própria ciência que se diz cética, ela acaba sendo muito crente, né? O Dalai Lama diz isso, né? Que os, é, os cientistas são crentes e os budistas são céticos, porque eles estão olhando de fato a realidade em primeira pessoa. Eles não estão usando métodos, eles não estão usando equipamentos, não estão usando coisas além da própria observação direta para investigar a realidade. Então isso é bem desafiador assim para ser observado. Depois vai ter alguns momentos que a gente vai entrar nesse aspecto ao longo do livro, assim, de observar que aquilo que está sendo visto por uma medição, ele é subjetivo e aquilo que é olhado diretamente é o objetivo, que é completamente o contrário que a ciência propaga, né? Mas a ciência mesmo não se pergunta como é que tinham verdades universais que funcionaram por 200, 300 anos e depois elas caíram, elas não eram mais vistas como verdades. Então, o que me diz que a verdade de hoje, que a ciência propaga, não vai cair em algum momento? Então, teve um momento em que a gente achava que todo o sistema, né, todos os planetas giravam em torno da Terra, tudo girava, o Sol girava em torno da Terra, né? Mas aí depois chegou um momento que a gente viu que não era assim. Mas teve muitos séculos que aquilo era visto como certo. Então, como é que é isso? Como é que é aquilo que é visto pela ciência de ponta, né, de uma era, ela cai por terra? Como é que pode uma coisa dessa? Então, a gente vê que se a gente não reconhece os limites da nossa própria visão, a gente está aprisionado em uma confusão que não está nem sendo vista como confusão, o que é pior, né? Porque ela está sendo vista como algo super lúcido, mas não é. Então ele segue assim, né? O processo automático e involuntário é, em geral, completamente oculto de atribuição de sentido. Desculpa. O processo automático, involuntário e, em geral, completamente oculto de atribuição de sentido estabelece uma forma sutil de prisão, que é aquilo que a gente já tinha acabado de falar. No budismo, educar é libertar, libertar das estruturas que conduzem nossa forma de manifestar a expressão de manifestar a experiência de realidade e que criam nossos impulsos de ação sem nos consultar e sem nos avisar. Então, a gente vai se libertar dessas estruturas que estão sempre conduzindo a nossa forma de manifestar a experiência de realidade e que estão sempre criando impulsos de ação na gente. A gente, eu vou querer fazer tal coisa, eu vou comer não sei o que, eu vou viajar para não sei onde, porque essa sou eu mesma, né? Eu sempre me visto desse jeito porque eu sou eu mesma, eu me comporto desse jeito porque sou eu mesma, nossa, isso é muito a minha cara. Mas a gente não se perguntou de onde é que veio essa nossa cara, de onde vem essa nossa cara, né? De onde vem esse nosso hábito? Ele foi construído como, né? Quais são as origens desse desejo de fazer determinadas coisas ou de ser de determinado jeito, né? Então, se a gente não questiona isso, a gente está achando que a gente está exercendo uma liberdade, mas a gente só tá exercendo a liberdade da nossa confusão se manifestar.
mas a gente não olhou para trás e viu como que essa liberdade, essa falsa liberdade de fazer tal coisa se montou. A gente não tá vendo que, na verdade, a gente tá como se fosse com cordas de marionete invisíveis, mexendo a gente para lá e para cá. Mas a gente tá achando que tá livre, mas tem cordas, né? Tem coisas que estão direcionando a gente para tomar essas determinadas decisões que a gente acha que é liberdade. Aí a quarta parte de Meditando a Vida apresenta de forma breve e direta as várias etapas do caminho de meditação. A meditação não consiste em um único tipo de prática, existem diferentes formas de meditar. O conjunto de práticas constitui um caminho de várias etapas. Cada estágio a leva a um processo mais sutil que o anterior. O objetivo é o refúgio final e perfeito na natureza de Buda. Então, o caminho da meditação, ele é um caminho, justamente, e é dito como caminho porque tem muitos passos, né? Tem vários passos, tem várias etapas. Então, o Lama usa essa imagem, assim, né, de dizer que, assim, é como se a gente estivesse num prédio e a gente está sempre subindo como se fosse, assim, levitando dentro do prédio. A gente chega no andar, assim, no topo começa a levitar dentro de um andar. Aí a gente chega no topo daquele prédio, né, daquele andar. Aí a gente fura o chão do andar de cima e sobe naquele segundo andar. Daqui a pouco a gente vai levitando de novo e chega no teto do segundo andar. E fura pro terceiro andar. E o quarto, e o quinto. Então, assim, a gente vai subindo, no sentido de, digamos assim, né, de ampliar a maneira como nós vemos as coisas. E aí, em cada andar, a gente tem um universo diferente. Então, a prática que ela é feita no início, ela é diferente da prática como ela é feita nos estágios posteriores, porque as necessidades são diferentes, né? O que está sendo visto é diferente. Então, quando a gente começa a praticar, a gente vai precisar primeiro desacelerar de todas as coisas que a gente vinha fazendo. A gente talvez vai precisar ver a importância de praticar, porque pode ser que de início a gente não veja a importância de praticar. Então a gente vai ter que ser mostrado o porquê que é importante praticar. A gente vai ser apresentado para a questão do karma, para a questão do sofrimento, para a questão da impermanência, para a questão da preciosidade da vida humana. Então, são formas de iniciar a prática que são necessárias para aquele momento em que a gente está sendo apresentado para o universo mais amplo do que a maneira como a gente viu o mundo, da maneira como a gente estava vivendo. Então, isso é visto como muito importante no início da prática. Depois a gente vai ser apresentado para as práticas que acalmam a mente, né? Então, do calmo repousar, shamatha. E aí a gente começa a praticar esse aspecto de acalmar a mente. Mais para frente, com a mente um pouco mais calma, a gente vai poder começar a investigar essa mente de fato que agora está mais calma. Então essas práticas de vipassana vão surgir depois do momento em que a gente já tem essa mente mais calma. Então são todas etapas assim que são necessárias para que o caminho como um todo se apresente. E no final, o que que vai ter? Vai ter esse reconhecimento da natureza de Buda presente em todos os seres, que é a natureza, né, a natureza búdica que a gente chama, né, a natureza desperta, búdica no sentido de desperta, que é essa natureza livre da mente, capaz de criar todas essas manifestações, mas que não se reconhece dessa forma, se reconhece como um ser vivendo uma vida, que tem um horário de trabalho, tem o que fazer, que não sei o que tem. Então, a gente precisa aprender a olhar direito para isso que a gente está chamando de realidade. E aí tem todo esse caminho para a gente fazer isso, para a gente ser capaz de fazer isso, né? Aí a quinta parte de Meditando a Vida explica como lidar com crises e conflitos. Todos os ensinamentos budistas tratam da superação de obstáculos e crises por meio da percepção da liberdade da mente. As crises fazem parte do mundo dual. Elas manifestam-se nas identidades separativas criadas por nós mesmos. Criamos identidades e estabelecemos pontos que não queremos que se alterem nunca. A crise acontece quando a impermanência atinge
um desses aspectos rígidos. Então, né, a gente vai ver que por mais que a gente comece a praticar, por mais que a gente comece, né, a seguir um caminho, nós não somos aquele alecrim dourado que a gente gostaria de ser, né? E aí a gente vê que vão surgir crises e conflitos. Aí, então, os ensinamentos budistas, eles vão tratar disso, assim, né, dessa superação dos obstáculos e crises. De que forma? Por meio da percepção da liberdade da mente. Então, toda crise, todo conflito é um estreitamento da visão, é uma maneira fixada de ver alguma situação, alguma experiência. Então, quando a gente vê que a gente tem a liberdade da mente para observar o mundo de outras formas, para observar a situação de outras formas, a gente amplia essa visão e, e simultaneamente, digamos assim, né, aquela crise, aquela complicação se dissolve, porque o estreitamento ele deixou de existir com essa percepção da liberdade, né? Então ele diz que as crises elas vão fazer parte do mundo dual, fazem parte do mundo dual, né? Elas vão ser uma confusão que nós criamos a partir de uma forma condicionada de ver a realidade. A gente vê as coisas dentro de uma determinada condição, dentro de um determinado jeito, e aí, se outra pessoa vê de outra forma, se aquilo se choca, aquilo gera um problema. Por que isso acontece? Porque ninguém ali tá vendo que de fato cada um tá criando a sua maneira de ver o mundo e essas maneiras de ver o mundo estão se chocando. Quando a gente reconhece que nós estamos criando a maneira como nós vemos o mundo, aí a gente não tá mais dentro daquela bolha de realidade, a gente não tá mais dentro daquela confusão. Com isso, a gente tem uma liberdade para olhar a própria criação como uma manifestação lúdica da forma como nós estamos olhando a realidade. Então, um dia a gente pode olhar e dizer assim: meu Deus, eu estou criando confusão por causa de um lápis que alguém pegou. Meu Deus, que absurdo, como é que pode, né? A gente pode se fixar nesse nível. Então, a gente começa a ver com mais clareza como que essas crises e conflitos surgem por um estreitamento da mente. Então, ele diz, né, que a crise acontece quando a impermanência atinge um desses aspectos rígidos, ou seja, eu estava vendo as coisas de uma determinada forma e aí vem a impermanência e me mostra que não é bem daquele jeito. Então, aquele meu aspecto rígido de ver uma determinada situação chocou com a liberdade da realidade de dizer que não era daquele jeito, olha só. E aí a gente vai ter que ser convidado a olhar de uma maneira mais ampla. O budismo considera as crises benéficas por permitirem que nos flexibilizemos, que aumentemos nossa percepção de realidade. Quanto maior a liberdade, menor a quantidade e intensidade das crises. Quando se atinge a liberação, as crises cessam, porque a natureza absoluta não entra em crise. Então, se a gente tem a experiência de completa liberdade da mente, não tem nada que pode chocar, não tem nada que pode perturbar, não tem nada que pode incomodar essa natureza livre. Porque se há uma liberdade completa diante de tudo, de todos, diante de qualquer coisa, se eu não tenho tendências, se eu não tenho preocupações, se eu não tenho preferências de nada, se eu reconheço apenas que aquilo que está acontecendo é possível de acontecer porque justamente está acontecendo, eu estou nesse lugar mais amplo, livre, diante de tudo aquilo que pode surgir e cessar. Essa é a completa liberdade. Mas a gente não tem a capacidade nesse momento de fazer isso, assim, de ver isso dessa forma, né? E por isso que a gente sofre, por isso que a gente entra em crise, né? Na sexta parte, analisa-se a paz no cotidiano. A paz faz parte de nossa experiência, é o nosso estado natural. Perdemos a paz quando criamos identidades, quando nos fixamos em referenciais, estabelecendo coisas que não queremos que mudem. Cada vez que a impermanência se manifesta nessas fixações, nossa paz transitória é abalada. A verdadeira paz é obtida com a iluminação, mas antes disso podemos experimentar momentos de paz. Para isso é necessário cultivar
a flexibilidade, trabalhar contra as fixações. Então é isso, né? Quanto menos identidades, quanto menos fixações, quanto menos referenciais nós tivermos, referenciais fixos, né? Assim, que a gente não consegue ver de outra forma, quanto menos a gente tiver isso, mais liberdade nós temos. Então a gente pode pensar que a gente está livre, né? Porque a gente está bem, a gente acha que está em paz. Mas essa paz, ela só é uma paz no sentido de que não tem nada perturbando os referenciais que eu tenho, mas eu nem tô vendo que eu tenho. Mas aí quando vem alguma coisa maravilhosa da vida que me mostra que aqueles referenciais estão ali escondidos, eu já não consigo mais nem reclamar, porque pelo menos eles me apontaram algo que eu não estava vendo antes e que poderia ser que em algum momento depois quando eu enfrentasse esses referenciais talvez fossem tardes demais, né? Que é, por exemplo, o aspecto do referencial da vida, né? A gente acha que assim a vida vai continuar para sempre, mas não vai. Daí vem uma doença, vem alguma dor, vem alguma complicação que mostra a nossa fixação a essa maneira, né, de ver a nossa experiência de vida, né? Que é fixada, completamente fixada, né? A maneira como a gente vive o nosso corpo, da maneira como ele tá, a própria vida como um todo, né? Então a gente vai precisar olhar para essas coisas com calma, assim, né? Para ver como que nós podemos ultrapassar os nossos apegos, inclusive a própria experiência da vida, que é o que vai nos fazer terminar esse nosso ciclo, que vai terminar em algum momento, de uma maneira que não nos traga mais confusão, né? Que não traga mais complicação, que não traga mais sofrimento. Então, enquanto a gente está vivo, é o melhor momento para a gente se preparar para a morte, né? Então, olhar para isso de frente, com clareza, né, diante de tudo isso, vai nos fazer não ter apenas uma vida mais aproveitável, mas também o momento da morte, né? A gente poder aproveitar esse momento também. Aí ele explica o que é o Meditando a Vida, né? O Meditando a Vida é uma compilação de palestras, o trabalho de organização, gravação, transcrição, revisão e edição do texto foi realizado generosamente por muitas pessoas de diferentes cidades, todas com o coração compassivo dos bodhisattvas e o brilho no olhar. Aí ele vai agradecer muitas pessoas que a gente conhece na Sangha, assim, né? É muito bonito de ver, assim. Gostaria de agradecer especialmente a Nelson Padma Yeshi, Angelita Padma Palmo, Eduardo Padma Dorje, Eliane Padma Prajna, Bruno Davans e Sueli, Gustavo Guerra, Fabiane Rocha dos Santos, Maria Bernadette Brandão e Mara Rejane Russell. A edição final do livro é de Lúcia Brito, com sugestões de Eduardo Peninha Bueno. Então, muito bonito ver assim, né, que assim a gente, por mais que tudo isso seja um mundo delusivo, seja uma construção, seja algo ilusório, né, que assim a gente vai chamar às vezes também de ilusório, mas assim são essas manifestações, essas construções, elas, enquanto os seres estão, né, se vendo como seres se movendo no mundo, não há outra coisa a ser feita. Então, o melhor que a gente pode fazer é ter boas construções para fazer, né? É construir mundos melhores. E aí as pessoas assim que se dedicam a isso, assim, é muito bonito de ver assim que tudo isso é mantido apenas pelo desejo de que isso se expanda cada vez mais, que chegue a mais pessoas, que outras pessoas também possam encontrar os ensinamentos, encontrar a mensagem do Buda que vem sendo transmitida há mais de 2.600 anos, né? E que chegou até nós, porque teve um corpo gigante de pessoas que se dedicou a praticar isso, a manter isso vivo, né? Então isso não fica vivo apenas porque está nos livros, porque muitos livros eles estão impressos, mas não tem ninguém lendo, não tem ninguém às vezes que sabe o que está escrito lá. Tem muitas línguas que estão morrendo, né? O Pali, por exemplo, o sânscrito, são línguas que foram as línguas em que o Buda
oferecer os ensinamentos, né, no Pali, né, mas se aquilo não continua vivo até hoje, aqueles textos ficam mortos, aquelas línguas morrem, como aconteceu para muitas línguas, né. Então, para aquilo se manter vivo, é porque teve que alguém fazer aquilo que estava escrito nos livros, e entender o que estava escrito nos livros e passar aquilo adiante. Então, tudo isso é um corpo de pessoas, de seres, assim, né? Se dedicando a essa vida, para que isso possa continuar vivo até hoje. E se transformar, né, em outras línguas, e ser traduzido para inglês, ser traduzido para português, ser traduzido para espanhol, para chinês, para tudo quanto é língua, e isso e continuar se espalhando para outras regiões que não a daquela língua inicial. E aí, a gente sabe que tem muitas confusões que são feitas nas traduções, porque justamente é necessário que aquilo seja entendido de fato, para que as palavras elas expressem exatamente aquilo que elas deveriam estar expressando, né? Então, a gente vê assim como é importante que aquilo não seja só um texto, mas que aquilo seja algo que venha de dentro daquele que está oferecendo aquilo, né? Para que aquilo venha de fato, não apenas como uma coisa teórica, como uma informação, mas que seja algo vivo, né? E aí isso vai precisar de muitos seres fazendo de muitas diferentes ações para que isso possa se manifestar até hoje. O que nos motivou a transformar essas palestras em textos foi a percepção de que o cotidiano traz incessantes e maravilhosas oportunidades para praticarmos lucidez e profundidade. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário observarmos alguns pontos por meio dos quais nossa visão e ação passam a incorporar a sabedoria budista de trazer benefícios a todos os seres. Apresentamos o caminho que consiste em parar, serenar o corpo, a fala e a mente e desenvolver lucidez progressiva sobre nossa natureza e sobre a natureza de todas as nossas experiências. No início, nossas experiências são vistas como internas ou externas. No fim do caminho, elas são reconhecidas de modo incessante como manifestações do brilho e silêncio da unidade primordial. Então, é um pouco isso do que a gente estava, né, que eu estava falando antes, né, que a, a, esses textos, né, esses ensinamentos, eles são feitos para que eles sejam utilizados na nossa vida cotidiana, para trazer lucidez, né, e profundidade para nossas experiências da vida. Mas para que isso aconteça, a gente vai precisar fazer com que essas etapas de parar, serenar o corpo, a fala e a mente aconteçam, né? A gente precisa que isso aconteça para que então o desenvolvimento da lucidez progressiva, né, sobre a nossa natureza, a natureza de todas as coisas, aconteça de fato. E aí a gente vai fazer isso, ele resume, né? No início do caminho, né? No início nossas experiências, elas são vistas como internas ou externas. E no fim do caminho, a gente vai ser capaz de reconhecer de modo incessante como essas manifestações, elas são apenas o brilho e o silêncio da nossa natureza última, né? Dessa unidade primordial. E aí ele encerra, né? Fazendo uma homenagem, né, e uma dedicação. Prostro-me diante dos mestres que, inseparáveis da natureza do silêncio, refugiados no reconhecimento do brilho e da liberdade primordial, vivem a inseparatividade compassiva, manifestando a inesgotável energia de ação que brota da motivação de trazer benefício a todos os seres. Sua natureza é tão ampla que nenhum ser deixa de ser alcançado. Essa natureza ampla é a natureza ilimitada de Buda, além de espaço e tempo, além de vida e morte, além de forma, reconhecimento e nome. Prostro-me diante de todos os mestres vivos que, em carne e osso, manifestam milagrosamente a natureza incessante de todos os Budas. É muito bonito ver assim, porque é exatamente isso. É exatamente isso que acontece o tempo todo.
E o lama é uma manifestação disso também. Quem tem contato com ele, assim, é capaz de ver, assim, que o movimento dele é exatamente isso. É uma energia inesgotável de ação para o benefício dos seres, para a diminuição da confusão, de todas as confusões, né, que os seres criam. E ele faz isso completamente livre de qualquer coisa que esteja acontecendo. É muito bonito de ver. Lembrando a experiência cíclica de sofrimento pela qual os seres passam quando perdem o reconhecimento de sua natureza original, volto à mente e o coração a todos os Budas que trabalharam incessantemente e seguem produzindo benefícios incomensuráveis, ilimitados e incessantes, e refaço o voto de trabalhar para o caminho do nobre sentar silencioso possa seguir produzindo o fruto direto da lucidez ilimitada, mesmo em tempos de degenerescência. Que os seres possam, de forma mais rápida, reconhecer-se na experiência original que nunca perderam, pois ela não tem início, nem tempo, nem fim, e assim libertar-se da experiência onírica de existir em uma roda da vida, imersos na impermanência. É muito bonito. Então ele faz isso, né? Ele lembra da experiência cíclica de sofrimento, volta a mente e o coração a todos os Budas e faz esse voto, né? Ele refaz o voto de trabalhar para que o caminho do nobre sentar silencioso possa seguir produzindo o fruto direto da lucidez ilimitada. Então, assim, a gente senta, começa a praticar o silêncio e a gente vê diretamente. Então, é um caminho muito rápido, muito curto, muito direto. Então, quando a gente começa a entrar em contato com os ensinamentos, com os caminhos budistas, a gente vai ver que tem muitas práticas, muitos tipos de forma de praticar o budismo. Tem práticas que são ditas, né, são ditas preliminares, tem práticas de cultivo de qualidades, práticas das deidades, práticas de sadhana, prática muito, 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 um universo gigante. Porque o Buda mesmo, ele proferiu 84 mil ensinamentos. Depois dele foram gerados mais 2 milhões e muitos milhões de ensinamentos. E aí a gente vê um caminho em que diz assim, olha, você não precisa nada disso, você só precisa sentar em silêncio e ver. Você sentando em silêncio, você vai ver. Vai chegar um momento que você vai ver. Então é um caminho muito direto, muito rápido. E ele está disponível mesmo nesses tempos de degenerescência, né? Desses tempos assim de muitas dificuldades, de muita confusão, isso ainda está presente. E aí sentar é o ato mais revolucionário que a gente vai poder fazer, que é parar em meio a toda essa confusão, para que depois a gente possa levantar e também dizer, olha, é possível parar para outras pessoas também, e essas pessoas poderem parar também. Então, não é um caminho separatista, não é um caminho de isolamento, é um caminho onde a gente vai fazer uma pausa por um determinado momento para que então aquilo venha com mais lucidez, para que isso possa então se expandir para os outros seres. E aí ele faz essa aspiração, né? Que os seres possam de forma mais rápida reconhecer-se na experiência original que nunca perderam. Então essa é a nossa experiência original, essa liberdade, né? Que não tem início, nem tempo, nem fim. E aí então que a gente possa se libertar dessa experiência de existir numa roda da vida, de ficar se confundindo em meio a todas as complicações da maneira como a gente está vendo o mundo hoje em dia, né? E que é imerso nesse aspecto da impermanência. A gente não está reconhecendo ainda aquilo que está além da impermanência, mas através desse livro aí a gente pode talvez começar a arranhar esse reconhecimento daquilo que está além desse aspecto da impermanência e olhar essa liberdade, né, essa natureza livre da mente que é capaz de gerar todos esses mundos, todas essas confusões e clarezas, mas que está além de todas essas construções. Então, essa é a introdução. Aí depois a gente vê como que a gente segue. Beijo.